A epístola que São Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 5. Façamos a leitura dos versos 15 a 17 para a nossa meditação esta noite de domingo. Assim diz a palavra do Senhor. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nércios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Oremos. Sejam bem aceitas as palavras da minha boca e o meditar do meu coração. A tua presença, Deus meu, rocha minha, Redentor meu, é o que oramos em nome de Cristo. Amém. Em nossa caminhada pela Epístola de São Paulo aos Efésios, começando lá no capítulo 1, e então indo até o final, nós começamos aí com o tema a edificação da igreja, no capítulo 5, do verso 15 até o verso 17. Esse tem sido o tema geral dessa nossa caminhada na segunda parte da epístola. Estamos já nos dirigindo aí para o final dela. Efésios, em sua segunda parte, fala então sobre um despir-se do velho homem e um vestir-se do novo homem. Isso é claramente apresentado no capítulo 4, os versos 22 e 24. O desejo do apóstolo Paulo é: desfaçam o velho modo de vida e adotem um novo modo de vida. Essa é a proposição principal do apóstolo nessa segunda parte da sua epístola. Ao que ele então declara: vocês não aprenderam de Cristo para continuarem vivendo segundo os procedimentos dos gentios. O que Paulo nos diz então é que deve ter uma mudança significativa na forma de viver, cada vez mais distante no cristianismo dos nossos dias, principalmente representado pelo evangelicalismo, onde não há uma transformação, uma mudança na vivência e no ser. O apóstolo Paulo, tendo realçado o contraste entre luz e trevas no trecho anterior, vimos pelos últimos 3 domingos, agora o apóstolo Paulo passa ao contraste entre a sabedoria e a insensatez. Nesse trecho que vamos meditar, que vai do verso 15 até o verso 21, Paulo contrasta não mais luz e trevas, mas agora a sabedoria e a insensatez, o sábio e o insensato, aquele que procede por sabedoria e o tolo que age na loucura. Em primeiro lugar, esta noite eu quero considerar então com vocês, considere o seu testemunho, como você vive. Eu retirei da Nova Versão Internacional uma citação do verso 15, a parte A, que diz: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Irmãos, já aqui poderíamos encerrar este sermão. Há uma certa dureza na frase do apóstolo Paulo. Uma seriedade grave. Paulo olha para a igreja de Éfeso e diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Como estamos vivendo? Qual é o nosso testemunho em um mundo mau, dominado pelo maligno, que jaz em pecado, que se encontra em trevas? Já aqui há motivo suficiente para pensarmos por longo tempo. Depois de ter dito à igreja que ela já não é mais trevas, mas é luz no Senhor.
depois de ter dito aos Efésios que eles devem se despir do velho homem e vestir-se do novo homem, que eles já não se encontram mais mortos em delitos e pecados, mas foram vivificados pela graça em Cristo, tendo sido eleitos por Deus antes da criação do mundo, chamados e adotados no Senhor Jesus Cristo. Paulo olha aos Efésios e diz: considere o seu testemunho, pense como você vive. Paulo já nos chamou a viver de maneira agradável a Deus. Olha o verso 10 do capítulo 5, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Ora, não há necessidade de se delongar aqui e gastarmos o nosso precioso tempo. Acredito que temos afazeres que são muitos, ao dia de hoje ainda, e devem se estender por toda esta semana, que se inicia o dia de amanhã. Então é bem fácil perceber o que o apóstolo está dizendo, quando no verso 10 diz assim: provando sempre o que é agradável a Deus. E então, de forma muito dura, ele diz assim: olha, quando vocês pensarem a imoralidade, e a cidade de Éfeso era uma cidade muito imoral, tanto quanto é a nossa sociedade. E ele então diz: vocês nem sequer devem mencionar estas coisas, nem participar delas, antes pelo contrário, como luz vocês devem reprová-las, tornando-as visíveis à reprovação. E então agora ele diz: vocês devem viver agradando a Deus. Agora então se dirige ao nosso proceder neste mundo. Como você deve viver, de que maneira, como caminhar neste mundo. O termo que é usado no verso 16 para tempo, acompanhem comigo o verso 16: remindo o tempo, porque os dias são maus. Não se refere ao tempo cronológico. Não é aquele tempo que você marca, não é aquele tempo que você se atrasa, não é aquele tempo que você pode conduzir. O tempo aqui se refere à época, aos dias aos quais o apóstolo viveu e agora nós vivemos. Assim Paulo exorta a usarmos cada oportunidade para espelhar a glória de Deus, dando testemunho do proceder cristão. O que Paulo está dizendo assim, meus irmãos: examinem a forma como vocês vivem, o testemunho que vocês estão dando em vida. Ao examinar essa postura pessoal de cristãos, seguidores de Cristo ou pequenos cristos, ao fazerem isso, observem o tempo em que vocês vivem, as oportunidades que Deus está concedendo a vocês de serem luz e sal da terra. A invocação que Paulo faz é para uma análise de onde Deus colocou você, em quais situações, com que pessoas Ele cercou a sua vida e como você deve influenciá-las com o Evangelho da graça. As oportunidades que Ele tem dado a você para a transformação de todos aqueles que jazem no maligno, nas trevas, brilhando na vida deles. O cristão não pode se acomodar a esta época, mas deve ter um proceder distinto. Como o próprio apóstolo Paulo já nos disse anteriormente no verso 13: mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Então agora já não há mais como você se acomodar. Lembram do chamado que ele nos fez domingo passado, verso 14, pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Chega de dormir, chega de ficar acomodado, levante-se do estado de quem se encontra morto em delitos e pecados, como ele diz no capítulo 2, verso 1. E agora, vivificado pela graça, manifeste vida a todos aqueles que cercam você. O cristão não pode se acomodar a este tempo presente. O cristão não pode achar normal o que tem acontecido nesta época. Quando os cristãos se aproximaram em Jerusalém, clamou-se que lá vinham aqueles que estavam transtornando o mundo. Jesus era conhecido porque ele modificou os costumes, a cultura, afrontou.
perturbou os religiosos, os fariseus da época, trouxe os pecadores à luz, converteu aqueles que estavam sob o domínio de Satanás, libertando-os, curando-os. E hoje a igreja então se encontra num estado de morbidão e algo assim terrível. E a pergunta é: qual é o testemunho que você tem dado? Como você tem vivido diante desta época? Remindo o tempo. É uma pergunta também importante. Qual é o legado que você vai deixar? Essa palavra ela é muito importante. Legado é uma herança não material, mas que permanece por gerações. Como o seu nome e sobrenome será lembrado nas gerações futuras? De que maneira? Qual a marca indelével que você vai deixar nesta sociedade, neste tempo? É a cruz de Cristo manifesta em sua vida pelo Evangelho Salvador? Ou você vai ser mais um cristão sentado no banco com uma Bíblia num domingo? Eu vou repetir. Vai para casa assistir o Fantástico, é melhor. Você quer só preencher espaço no banco? Vai para casa, cara. Você vai ter mais proveito. No último dia, ele vai dizer assim: aparta-te de mim, vós que praticais a iniquidade. E então você vai querer dizer assim: em teu nome eu fui ao culto, eu carreguei a Bíblia, eu fiz aquilo, isto. E ele vai dizer: eu não vos conheço. Conhecimento nas Escrituras denota um envolvimento pessoal e particular de intimidade. Ora, se vocês conhecem a Cristo, o proceder de vocês já não é como dos gentios. Vocês se despiram do velho homem e se vestiram do novo homem. Vocês já não são mais trevas, mas são luz no Senhor. Já não dormem o sono da morte, mas estão despertos pela graça. Então Paulo nos chama a considerar o nosso testemunho. Um cristão não pode se acomodar a esta época, mas deve ter um proceder distinto. A igreja que saiu de entre os mortos, a igreja que despertou do sono da morte, deve ser viva e desperta. Então Paulo usa a expressão tenham cuidado, ou como na Almeida Revista Atualizada que nós temos em mão diz, vede prudentemente. Acompanhe comigo o verso 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Quando nós olhamos para essa expressão, tenham cuidado, ou vede prudentemente, é um chamado a examinar meticulosamente o seu proceder. Agora à noite, veremos de nos aproximar ao sacramento da Santa Ceia, a mesa do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo exorta que devemos nos examinar a nós mesmos e ver se nos encontramos no Senhor Jesus. É esse tipo de exame que Paulo está dizendo aqui. Você tem examinado a si mesmo? Há alguns termos que a Escritura usa para cristãos que não se examinam. Coração cauterizado, endurecido como pedra. Como se encontra o seu coração? Talvez cauterizado ou endurecido como pedra. Por isso o exame diário e constante nos é necessário a nós. Vede então prudentemente como vocês estão vivendo, examinando o seu viver. Constantemente devemos ver, ter cuidado.
O termo utilizado por Paulo aqui para olhar, para ver, é o exame meticuloso, cuidadoso, minucioso de cada parte, de cada situação, de cada pormenor, de meus pensamentos aos desejos do coração, às atitudes exteriores, da fala, dos gestos, do andar, do viver, ao deitar, levantar, ao comer, ao tomar banho, ao ir ao trabalho, ao estudar, ao estar na igreja, sozinho no meu quarto. Aonde quer que eu esteja, eu preciso me examinar, olhar como é o meu testemunho, a minha vida, diante daquele que tudo vê e tudo sabe, que sonda o coração do homem, que conhece cada pormenor da nossa existência, de quem não podemos esconder coisa alguma. Mas o chamado de Paulo não é só para esse exame interior e secreto, mas é um exame público, ao que ele diz assim: como vocês andam. A NVI bem traduziu como vocês vivem. O termo andar nas Escrituras denota o viver, o proceder diário. Como você vive fora dos olhos pastorais, quer do pastor ou dos presbíteros. Como você vive fora do culto, como você procede longe do seu cônjuge, longe da sua família, ou junto com eles. Cada momento, cada situação precisa ser examinada diante de Deus. Devemos então ter cuidado e fazer uma análise da nossa vida. Examine-se a si mesmo. Em segundo lugar, eu quero considerar com vocês: não vivam como insensatos. A parte B do verso 15 declara que não seja como insensatos. A Almeida Revista Atualizada diz assim: não como nércios, que é um sinônimo para insensato. Paulo usa aqui uma artimanha literária do hebraico, e encontra-se então aqui um hebraísmo, que é o paralelismo. No verso 15 ele diz: não como nércios, e então ele repete no verso 17: não vos torneis como nércios ou insensatos, não como insensatos, como a NVI traduziu. Ao longo da Bíblia, o caráter que mais difere do sábio é o do insensato. Então Paulo dispõe as duas personalidades: o insensato em contraposição ao sábio. Ele sabe, sendo um conhecedor do Antigo Testamento, principalmente ao livro de Provérbios de Salomão, que há um grande abismo entre o insensato e o sábio. Então ele diz assim: irmãos, vivam, testemunhem da graça de Cristo e não sejam insensatos. O insensato é alguém que carece de sabedoria e até mesmo a despreza. Não só é alguém que não a possui, mas mesmo que ele a tenha ao alcance, ele a despreza. Uma coisa terrível no que diz respeito ao insensato, não é só que lhe falta, mas é que mesmo quando ele tem acesso, ele a despreza. A nossa prática da nossa doutrina, a doutrina presbiteriana, é de nos aproximarmos dominicalmente à mesa do Senhor, para recebermos deste sacramento, meio de graça, o próprio Cristo. Portanto, eu tenho considerado aqui, dominicalmente, com a igreja, que toda vez que você recebe a Cristo, carne e sangue, não nos elementos, mas por fé, nas promessas que Ele mesmo dá, e não crê, e não vive com confiança nessas promessas, é como quem cospe o próprio Cristo e o despreza. E um grande tesouro nos é dado na palavra, na oração, na santa mesa do Senhor, no santo batismo, e agimos como insensatos, desprezando, fazendo pouco caso, não tirando o proveito necessário. Insensatos são aqueles que, tendo tão grande graça, desprezam, menosprezando dela como se não houvesse valor ou utilidade.
É por isso que o nosso testemunho é tão enfraquecido. Porque se tivéssemos conhecimento de quão poderoso é Cristo em nossas vidas, e se nos apropriássemos dele a cada instante que ele nos é dado em cada um dos meios de graça, seríamos poderosos em nosso testemunho na face da terra, em nosso andar, no nosso viver. Não como fariseus de uma aparente religião, muito bela na teoria, mas fraca no proceder. Por isso Paulo disse: vejam como estão vivendo. Vocês não receberam a Cristo para proceder como gentios. Vocês já não são mais trevas, mais luz. Vejam como vocês estão vivendo. Por isso, o insensato é alguém que carece de sabedoria e até mesmo a despreza. Somos chamados a viver de forma prudente e não rejeitando a vontade de Deus, fazendo o que é contrário a essa vontade revelada. Próximo domingo eu vou me deter especificamente no verso de número 17, quando ele diz: mas procurai compreender a vontade de Deus, para entendermos o que é vontade, como compreendê-la, sem o misticismo evangélico dos nossos dias, que mais se assemelha a umbanda, candomblé ou espiritismo, na tentativa de adivinhar o que Deus quer. Mas Paulo diz que a compreensão da vontade é dada naquilo que é revelado por ele na sua santa palavra. Cremos e professamos como presbiterianos que Deus fala exclusivamente e autoritativamente pela palavra somente. Então eu não posso ficar procurando a vontade dele onde eu quero e onde eu desejo. O nécio, o insensato, ele despreza a forma como Deus tem se revelado, dado a conhecer sua vontade, e age contrário a ela. Abra sua Bíblia em Provérbios de Salomão, capítulo 12, para lermos o verso 15. E com fé leiamos o capítulo 12 de Provérbios, o verso 15. Todos a uma só voz leiamos. O caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. Para o insensato, a única verdade é aquela que os olhos conseguem ver, e os seus próprios olhos. Nós não somos guiados por vista, mas por fé. Então, o que caracteriza o insensato é o abandono da palavra, de viver pela fé que lhe é revelada e dada por Deus, e vive aos seus próprios olhos conforme os seus próprios desígnios. Esse é o proceder contrário àquele que Deus deseja para nós. Paulo diz claramente no texto aos Efésios, capítulo 5, verso 15: portanto, vede prudentemente como andais, não como insensatos ou nécios, e sim como sábios. Ao que ao verso 17 ele retorna o pensamento e diz: por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. No verso 17, então, encontramos uma orientação sobre o viver do insensato. O insensato não quer compreender a vontade de Deus. Ele quer saber da sua própria vontade. Ora, qual tem sido o testemunho que você tem dado em vida? Viver conforme a vontade de Deus? Ou você tem vivido conforme os seus desígnios, a sua loucura, a sua insensatez, como um tolo que só dá ouvidos a si mesmo, que só enxerga o que seus próprios olhos querem ver? Como tem sido o seu testemunho, o seu proceder em vida? Como nécio, que faz tudo o que lhe é próprio? Se assim você tem procedido, o seu testemunho não é aquele que Cristo deseja. Os nécios, insensatos, são assim. O insensato é aquele que, não possuindo percepção das coisas que pertencem a Deus e à salvação, não almejam alcançar um alvo mais elevado e vivem estagnados,
consideram de muita importância o que é de pouco valor. Não amam as Escrituras sagradas, o conhecimento de Deus, o amor a Deus. Passar um dia santo na presença do Senhor é para eles um pensamento por demais difícil. Louvar e bendizer o nome de Deus lhes é difícil. As coisas que têm importância são desprezadas por coisas de pouca importância. Por isso Jesus declarou: aonde está o teu coração, aí está o teu tesouro. E onde você está entesourando bens, neste mundo, neste tempo presente, ou no reino dos céus? Ora, o testemunho dado por alguns dos jovens e por mim experimentado hoje à tarde, quando tivemos tempo de discussão teológica aprofundada e bíblica, é de que nem vimos o tempo passar. Um dos jovens, então, publicou a seguinte frase hoje à tarde no Facebook: pastor, o tempo passou que eu nem percebi. Muitos trocam a presença de Deus, a meditação na palavra, por coisas de menor importância, sem significado. São nécios e insensatos. Fizeram a escolha má do mau caminho. Mas Paulo convoca os efésios a uma outra disposição: viva como um sábio. Verso 15, a parte C: mas como sábios. Richard Mawey, em seu livro Praticando Provérbios, diz: Provérbios instrui sobre manifestar habilidosamente o caráter e a vontade de Deus na vida cotidiana, tomar decisões piedosas e ser orientado para Deus, de forma que as escolhas de vida sempre o agradem. Aqui nós percebemos uma reunião de tudo aquilo que Paulo vem dizendo. Como você deve manifestar o seu viver para o mundo, o que as pessoas devem perceber. Então, naquele exame do que você tem testemunhado ao mundo, Provérbios vai nos trazer essa realidade. Como manifestar habilidosamente o caráter e a vontade de Deus na vida cotidiana, tomando decisões piedosas orientadas para Deus, de forma que as escolhas de vida sempre o agradem. Diferente do insensato, que tendo a palavra a rejeita, ou tem necessidade de conhecê-la, o sábio toma ela, aplica à própria vida, e isso reflete no viver. Irmãos, não sejam somente ouvintes, mas praticantes da palavra. Já disse o apóstolo São Tiago, irmão do nosso Senhor Jesus Cristo. Peguem este sermão dominical e o vivam ainda ao dia de hoje e por toda esta semana, aplicando habilidosamente isto à sua vida diária, tendo um viver piedoso de escolhas que agradem a Deus. A sabedoria envolve aprender os caminhos de Deus a partir da sua palavra e então fazer escolhas corretas baseadas na sua verdade. A Bíblia não é um enfeite religioso. A Bíblia não deve ser uma desculpa para validar os meus pensamentos. A Bíblia deve ser a verdade viva de Deus e eficaz, que deve ser tomada com fé, para então ser praticada com piedade na vida. Ora, que valor há se ela permanecer somente nos domingos?
enclausurada nos templos. Ela deve se expandir na nossa vida pelo caminhar de todo o dia, a cada instante, a cada momento, em cada pensamento, em cada ação, no mover dos músculos do seu corpo. A palavra deve permeá-los, fazendo-se viva em ações, em palavras, em pensamentos e atitudes que se estendam pela eternidade. A palavra de Deus, portanto, é viva e eficaz. Ela não é só um livro de teologia enclausurado nos templos. Portanto, quem trabalha com a verdadeira sabedoria bíblica deve aprender os caminhos de Deus a partir desta palavra viva e fazer escolhas corretas. Ora, eu teria muito menos trabalho no gabinete pastoral se ouvíssemos a voz de Deus. Ela deve ser vivida. E aí sim vai haver testemunho de vida. Quer um parâmetro para o exame da sua vida? A própria palavra. Tome-a e examine cuidadosamente o seu caminhar, o seu viver. Veja se está de acordo com a Santa Palavra. Se você está praticando aquilo que ela pede de você. Se você está sendo santo diante de Deus e dos homens. Faça-o, viva como sábio. A nossa consistência em fazer as escolhas certas é uma indicação da nossa maturidade e crescimento em sabedoria. Uma coisa que caracteriza o sábio bíblico é que ele é consistente nas escolhas. Ele não fica oscilando, balançando com o vento, como as ondas que são levadas de um lado para o outro. Ele sempre permanece firme, olhando para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Ele avança firme em direção ao Mestre, sem vacilar, não se desvia nem para a direita nem para a esquerda. O sábio consistentemente toma a palavra e a aplica à vida. Então as pessoas podem olhar e ver firmeza, segurança, confiança. De fato, uma pessoa de fé. Não alguém que tremula, vacila, balança, é inconsistente, sempre de um lado para o outro, incerto. O testemunho de vida do insensato é terrível. Ora aqui, ora ali, cai e levanta. O sábio é consistente e firme porque está em Cristo, baseado na sua palavra. Ele sabe que ele não precisa tremular conforme o vento. Isso então é uma indicação de maturidade e crescimento cristão. Lembre-se do que Paulo disse no início: examine meticulosamente, de forma cuidadosa e minuciosa a sua vida. Uma coisa você vai ter que descobrir se você estiver vivendo de forma séria: você é um insensato ou você é um sábio? Ora, se você é um insensato, você tem negligenciado a palavra, esquecido dela nas horas em que você está vivendo dificuldades e angústias, ou mesmo em alegrias. Mas se você é sábio, você a tem tomado, praticado, vivido e aplicado à sua vida, experimentando maturidade e crescimento em sabedoria. Examine-se e diga a você mesmo no seu coração: você é um insensato ou um sábio? Como você tem vivido? Curve a sua fronte, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor, o santo apóstolo nos convida, inspirado pelo Teu Santo Espírito, pela Santa Palavra, a nos examinarmos. Como tem sido o nosso proceder? De insensatez? Há muitos que nesta mesma noite, sendo insensatos, nécios e tolos, desprezam esta palavra.
Muitos a abandonarão durante o sono, outros nos seus afazeres do amanhã, alguns nas preocupações da semana, e outros serão roubados pelo próprio diabo. Mas a boa terra, recebendo a boa semente, toma ela para si e a frutifica. Dar-nos sermos sábios, frutificar nesta palavra santa, produzir bons frutos, multiplicando-os. Que o Santo Espírito de Cristo aplique a nossos corações esta verdade, para sermos achados, quando examinados, como aprovados por Deus, vivendo em sabedoria, conhecendo a vontade de Deus manifesta na sua santa palavra e praticando ela. Ajuda-nos, ó bondoso Deus, de graça e misericórdia. É o que oramos em nome de Jesus. Amém.